Gravando em 3, 2, 1 e... Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Me chamo Letícia Tavares e esse aqui é o Escritora Leitora, tanto aqui quanto lá no Instagram, e sempre temos indicações e resenhas de filmes, livros e séries. Então, se você ainda não conhece, vou deixar o link aqui na descrição para que depois você vá lá conhecer. Antes de tudo, hoje eu tenho um filme para falar. Eu vou comentar um pouquinho, tentando não dar spoilers, vou tentar, sobre um filme infantil que eu assisti recentemente. Acho que ele lançou recentemente. Não esqueci de ver a data dele, mas eu vou deixar as informações do filme aqui na descrição depois. E eu gostei muito, achei bem surpreendente. Eu acho que, por ele ser um filme infantil, é uma ótima indicação agora pro final do ano, ainda pra janeiro, que as crianças estão de férias, então dá pra fazer um momento bem legal em família e assistir e curtir esse filme, que apesar de ser infantil, ele é aquele filme infantil que, tipo, o adulto assiste e fica, tipo, oh, que fofinho, tem tantas mensagens legais. Mas, enfim, antes de eu falar um pouquinho sobre esse filme, que apesar que eu sei que você já tá vendo o título aqui na descrição, no título, né? Mas vamos fingir que você não viu nada e vamos ver esse suspense aí de qual é o filme. Mas antes disso, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Sempre soltamos indicações de resenhas, indicações, comentários. Outro dia também comentei um pouco sobre meus e-books, fiz lista de livros que eu ainda quero ler, contei um pouquinho sobre a minha trajetória literária, enfim. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve e depois vai lá conferir, né, esses vídeos que eu acabei de comentar. Mas antes, fica aqui, vamos falar um pouquinho sobre esse filme que eu vou tentar não dar spoiler. O nome do filme é Robô Selvagem e eu fiz aqui uma colinha relatando algumas informações pra não esquecer. Ele é um filme de animação, é infantil, né? E animação infantil, que fala um pouquinho sobre Robô Selvagem, que já deu um pouquinho ali de spoiler. É sobre o robô, eu anotei minha colinha por conta do nome dele. É o robô Rosum, acho que é Rosum, unidade 7134. É um robô que a missão dele é servir as pessoas, é ajudar com as tarefas, enfim. E ele acaba caindo, o lote ali dele, né, acaba naufragando nessa ilha, onde tem vários animais, mas assim, tipo, ilha inabitada por humanos, só tem animais. E nisso ele cai, é o único ali que sobreviveu da unidade dele. E ele decide que a missão dele é servir, é ajudar. Então tem esse momento no início do filme que ele tá ali perguntando pra todos os animais, tipo, como que eu posso ajudar? Como que eu posso ajudar? E ninguém dá bola, porque são animais, ele nem mesmo entende os animais nesse início. Mas aí ele acaba desenvolvendo ali uma habilidade de conseguir se comunicar com esses animais. E ainda assim, ninguém dá muita bola pra ele. Ele é um robô, animais, robô. Assim, não tá nem nível similar, porque os animais nem mesmo têm convívio com os humanos, enfim, tá ali nessa ilha. Então temos todo esse estranhamento inicial. Isso do Rosum, o apelido dele é Woz. Woz? Acho que é Ross. Woz, enfim. Ele tenta servir, tenta se comunicar, não consegue, acaba conseguindo se comunicar, mas ainda não querem dar muita bola pra ele. E aí nisso acontece dele querer voltar pra casa, mas tem um acidente e ele acaba caindo num ninho de ganso e quebra todos os ovos, enfim, a mãe morre e tudo mais. Só que sobra um ovinho. E ele decide que essa é a missão dele, essa é a nova missão dele, é uma tarefa e toda tarefa que ele recebe tem que ser cumprida. Então a tarefa dele é chocar o ovo e ele acaba chocando, nasce um filhotinho que ele chama de Bico Vivo. É bem curioso o nome, mas enfim, o Bico Vivo é um filhotinho de ganso que aí tem torno nesse enredo. E quando o Bico Vivo nasce, ele entende que o Woz é a mãe dele. Porque a primeira coisa que ele vê é o robô. Ele não entende ainda, né? Tipo, acabou de nascer, chocou o ovinho. Ele vê o robô, pra ele a mãe começa a seguir o robô. Apesar de que o robô fala, missão terminada, vou mandar aqui um sinal para os humanos irem me resgatar. O gansinho continua ali, seguindo ele, como se fosse a mãezinha dele. E nisso também aparece, tem uma raposa na história também, que eu não lembro o nome, mas acaba ajudando nessa conexão. Ele fala, olha, você, tudo bem, nasceu aí o Bico Vivo, mas ele é um filhote, ele precisa aprender ele precisa alimentar, ele precisa voar, porque logo vai ser inverno.
E os gansos migram, ele precisa aprender a voar até lá, né? Ele precisa sobreviver. Você vai fazer o quê? Você ajudou ele a nascer, mas vai deixar ele morrer? Porque é isso que vai acontecer. Ele é um filhotinho, né? Não tem noção de nada. Tipo, ele vai morrer se você não cuidar dele. Então você ainda não terminou a sua missão, que a missão dela era proteger o ovinho. Então, a Roz continua ali. Eu acho que eu tô pronunciando errado o nome, mas enfim, ignorem. Ela cuida ali desse filhotinho com a ajuda dessa raposa. Ela cria metas, tipo, tá, ele vai crescer, ele tem que começar a falar, ele tem que aprender a nadar, obviamente, né? O que o ganso faz? Aprender a nadar. E o mais importante de tudo, ele precisa aprender a voar até o final do inverno para ele conseguir ir embora daqui e não acabar morrendo congelado. E aí temos toda essa narrativa dela cuidando dele, enfim. Acho que não vou falar mais nada da história para não dar spoiler, mas é meio que isso. Então temos na história um pouco sobre, não um pouco, né, meio que tudo, fala sobre esse pertencimento, né, porque a Oz é um robô, acaba parando ali entre os animais, e não é bem vista no início ali, tipo, não existe essa conexão dos dois grupos, né, não dos dois grupos, porque elas são assim, mas enfim, dos grupos dos animais, e tem toda essa questão dela não ser bem vista ali, eles não querem ela, os animais falam mal dela, falam mal do gansinho que ela tá criando também, então tem toda essa situação. E enquanto ela só tenta ser mãe, ela não sabe que é ser uma mãe, ela nem acha que é a mãe dele, é só uma missão pra ela. Apesar dela ter encontrado, eu acho que é uma lontra, acho que é uma lontra, não tenho certeza do animal, mas acho que é uma lontra, em que ela tem ali os filhotinhos e é o primeiro contato que ela diz. Pra ela, quem diz pra ela, né? Pra ele, você é a mãe dele. Você é quem chocou ele, você é quem tá criando ele. Então você é a mãe dele, você precisa aprender a ser a mãe dele. Então, além de toda essa questão desse pertencimento, desse bullying, né, que acabam fazendo com um gansinho, com um bico vivo, porque ele não é bem visto, todo mundo estranha tudo isso, né, tipo um robô que não é dali, tá criando um ganso, tipo, onde isso vai dar? Isso vai dar muito errado, isso não tem nada a ver. Os próprios gansos fazem bullying com o bico vivo, falam muito mal dele, ele sofre muito com isso, porque nem o próprio povo aceita ele por uma situação ali. E também tem essa questão da maternidade, né, da Woz ali, se apegar ao bico vivo, de criar ele, é uma adoção, né, de certo modo. Ela encontrou ali, ela adotou e ela criou como se fosse dela. Claro que no início não é bem assim, mas tem essa situação, porque é exatamente uma adoção. Ela queria como se fosse dela, enquanto ela imagina, é uma missão, quando tudo isso acabar, eu vou embora. Mas não é bem assim, né? Mesmo ela pensando, assim que eu conseguir fazer esse pássaro aqui voar e ele vai migrar, eu vou voltar lá para os humanos, eu vou seguir minha trajetória. Não é assim, ela cria ele, ela se apega a ele, é o filhinho dela, tipo, mesmo ela não aceitando, não entendendo nesse início, é o filhinho dela. E é um filme muito lindo, muito comovente, muito emocionante, tem muitas cenas, assim, divertidas, sim, temos muitas cenas divertidas, mas também temos muitas cenas para refletir e pensar, tanto quanto essa situação da maternidade, quanto essa situação de pertencimento, essa questão de ser diferente do outro, mas ainda assim, né, você ainda assim tem que respeitar, você ainda assim tem que estar ali, ajudar se possível, solidariedade, né, temos muitos momentos de solidariedade também. Afinal, estamos falando de uma floresta em que temos guaxinins, raposas, urso, e são todos animais que na cadeia alimentar, um vai atrás do outro, devora ele, e sempre vai ter um predador acima para devorar eles. É assim que funciona a floresta, é assim que funciona, tipo, a vida ali de certo modo, e temos essa situação de solidariedade, porque apesar de serem diferentes e de ser da natureza deles não se gostarem, de se odiarem, de caçar, de perseguir e devorar o amiguinho ali, eles todos são uma grande família, de certo modo. Todos eles se conhecem, todos eles convivem, enquanto, apesar de tentarem caçar, eles têm ali um ecossistema bem formado, mas temos situações que vai acontecer ali no filme, que ninguém espera, e solidariedade é um ponto bem relevante nessas cenas também, que, enfim, é um filme lindo,
que tem muitas mensagens, muitas reflexões, não apenas para as crianças, é claro que para as crianças também, é um filme infantil, afinal de contas, é uma animação infantil, mas também para os adultos, tenho certeza que vocês vão gostar. E é um filme incrível para se assistir em família agora, nesse fim de ano, nesse momento ainda que estão de férias, as crianças, todos se unirem, assistir, fazer aquela pipoquinha, fazer uma tarde ali de cinema em casa, bem divertido, com um título surpreendente, maravilhoso esse filme. Me surpreendeu demais, eu gostei dele, assim que eu vi ali no cartaz, né, um robô, assim, falando do robô selvagem, eu fiquei tipo, parece um filminho fofo, vou aqui assistir só pra passar o tempo, tô sem nada pra fazer. Mas me surpreendeu demais, assim que eu comecei a assistir, tipo, prende a atenção, sabe? Apesar de você achar, é um filme infantil, sem graça, ele prende a atenção e acaba se tornou, na verdade, não acaba se tornando, mas se tornou um dos melhores filmes que eu vi esse ano e que me surpreendeu. Gostei demais, indico muito Robô Selvagem, eu não sei se, acho que na Prime ele tem pra alugar, se eu não me engano que eu tava vendo, mas enfim, eu vou deixar todas as informações dele aqui na descrição. A classificação dele é livre, acho que, né, é infantil, mas enfim, tem alguns filmes que é de 10 anos, mas a classificação é livre. E eu não sei, peraí, meu papelzinho aqui com a minha cola caiu. Deixa eu ver aqui se eu não falei alguma coisa. Acho que eu falei tudo. O que eu não comentei, olha, tá vendo? Por isso que meu colinho era útil. Além do nome ser Russo Unidade 7134, que eu jamais iria decorar isso. O filme é inspirado num livro que eu cheguei a ver antes de fazer esse vídeo, de Peter Brown, acho que é inspirado em um livro. Vou trazer informação, vou colocar aqui na descrição o livro também. Eu não sabia quando eu assisti, eu só fui descobrir agora, quando eu fui ver exatamente qual era a classificação e pesquisei aqui o nome do robô certinho pra não falar errado. Descobri que é uma adaptação de um livro e, olha, se tornou uma adaptação. Eu não conheço o livro, então não posso falar sobre essa questão de adaptação. Se foi uma boa adaptação, conseguiram fazer direitinho, que é muito difícil no mercado, esse mercado de adaptações de livros, mas, mesmo, né, não conhecendo o livro, eu sei que o filme é incrível, então se o livro for parte do que tá no filme, no caso, se o filme for parte do livro, esse livro deve ser sensacional, então também vale a pena ser visto. Eu vou colocar aqui o link dele também, pra caso vocês se interessem. Eu vou deixar tudo certinho aqui na descrição, as informações do filme, as informações técnicas, né, enfim. Também vou colocar esse livro aí, que provavelmente deve ter na Amazon, que é a adaptação do livro de Peter Brown. Acho que é Brown, não tenho certeza. Mas, enfim, acho que por hoje é isso. Apenas queria comentar sobre esse filme que eu assisti, me surpreendi, gostei muito. É um desses filmes infantis que traz reflexão da vida, aborda valores importantes, né? Tipo, trouxe um pouco, fala muito, não um pouco, né, sobre a maternidade, fala sobre solidariedade, fala sobre ajudar o próximo, né, tem todo esse aspecto de pertencimento, essa questão do bullying, essa estranheza, assim, das espécies, enfim. É muito divertido, vale muito a pena conferir. E acho que por hoje é isso, queria só mesmo trazer um pouquinho sobre esse filme, que é incrível, sério. Só assistam. Espero que eu não tenha dado spoiler. Se eu acabei dando algum spoiler aqui, me desculpe, mas eu realmente tentei, assim, falar o mais resumido possível pra evitar qualquer informação aí que possa estragar sua experiência assistindo. Se você quer assistir esse filme, deixa aqui nos comentários o que você achou. E também, se você tiver alguma indicação de algum título semelhante, não sei se é de robô, mas, tipo, uma animação aí que surpreendeu, que tem essas questões todas, deixa aqui nos comentários que eu vou conferir e qualquer coisa eu até trago um vídeo aqui comentando também sobre o filme. Mas enfim, se você ainda não se inscreveu, se inscreve, não esqueça do comentário, daquele joinha se você gostou do vídeo. E por hoje é só, então espero que vocês assistam Robô Selvagem, uma ótima indicação aí infantil. E até o próximo vídeo. Tchau!